Rogério, existe alguma presença cósmica aqui no ambiente de hoje? E se houver, quem são esses que estão aqui? Por enquanto eu só estou percebendo os fantasmas que estão aqui. Você não cita o nome, mas cósmico todo. Estou pensando. Pronto. Já que não existe nada, então vou passar por um ser cósmico aqui para fazer a primeira pergunta. Cumprimentando Elan, cumprimentando os ouvintes e os fantasmas a qual se referiu Elan. Elan, a minha primeira pergunta é acerca de alguns temas que você já vem tratando há bastante tempo, que são as promessas que Javé faz aos seus escolhidos. Pergunta é: houve alguma promessa de Javé a Zeus no sentido de valorização da sua estirpe, assim como ocorreu com Abraão e Moisés? Não. O problema é bem diferente a história dos seres demo dos seres homo. Os seres demo, eles não têm como ter conversas num nível de esclarecimento profundo como nós humanos temos, tá? Então, assim, Brahma não sabia por que existia, Vishnu e Shiva também não, e é bom e bastante razoável a gente imaginar que ninguém a partir deles que tenha surgido em momento algum soube responder essas perguntas, ou mesmo teve curiosidade em um dia ter respostas para isso. Esse é o grande problema. Essa lógica da qual nós partimos de que, em tese, esses seres, ao longo desses 10, 11, 12 bilhões de anos que eles já existem, se em algum momento eles, entre aspas, buscaram aquelas perguntas comuns à filosofia. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual o sentido da vida, etc, etc, etc. Os demos nunca fizeram isso. Então, assim, do jeito que Alexandre nasce para o mundo, do jeito que Rogério nasce para o mundo, sem saber nada das regras do jogo da vida, você entra em campo sem saber das regras do jogo, tá? Então você vai aprendendo aos poucos, seus pais, colegas, amigos, escola, até que você atinja a idade adulta e por você mesmo, ou você assume toda a herança cultural que você recebeu, você critica alguma coisa, mas você cria o seu próprio senso pessoal, sua visão de mundo, sua visão de vida, sua visão de realidade. Um demo não tem visão de realidade. Isso que eu estou dizendo aqui é a coisa mais terrível de ser dita. Mas esse é o problema. De tudo o que nesses anos eu pude verificar, e olhem, é muita coisa. 90% de tudo que me foi mostrado não há palavras para eu descrever. Porque eu teria que descrever macacoides com rosto humano totalmente dementados. Eu teria que descrever formas mistas de animais e seres humanos absolutamente sem nenhum tipo de racionalidade evidente. Teria que descrever várias coisas que nem a ficção, nem sei lá, é fora do padrão humano. Quando você começa a enquadrar no padrão humano, aí você começa a perceber que aqueles demos, diferente dos outros, tem lá um padrão parecido com o humano. Aí a gente, com a nossa lógica humana, a gente passa a partir de premissas antropocêntricas totalmente equivocadas. Por quê? Porque eles não têm o jeito humano de ser, apesar do corpo aparentemente parecer humano. Mas eles não têm. Para minha total e absurda surpresa. E isso eu comecei a desconfiar ao longo dos anos, mas quando Pandora começou a escrever, não esse livro que foi publicado, mas outras besteiras que não serão, porque não é de livro, apesar de que ela está escrevendo um outro livro comigo,
Então, não sei se um dia a gente conclui, além do que já foi publicado, mas através de Pandora é que eu fui percebendo que aquilo que eu tinha percebido no personagem Zontendrel, do Guardião do Éden, que é uma máquina aprendendo a sentir, uma máquina aprendendo a criar uma identidade para ela própria, vamos assim dizer, não é? Essa mesma confusão que aquela máquina estava passando, os demos todos passam. O pior de tudo é perceber que de todas as gerações de demo, a geração de Zeus, indo agora para a sua pergunta, que sendo a mais recente, seria a mais complexa de todas as gerações de demo, Zeus também não tinha a mais remota ideia do significado da existência. Esses caras, eles são tão perdidos, coitados, que na lógica deles, a grande visão de realidade que marca o psiquismo de todos esses demos é o que aqui na Terra a gente chama de jogos de brincadeira ou de competição. Daí as apostas. Esse é o primeiro traço psíquico. Esse é o único traço comum a todo tipo de demo. A única coisa que deu para eles um sentido de vida, vindo da disputa que Vishnu e Shiva criaram com Brahma para manter Brahma vivo, por isso que o DNA deles é parte da competição do jogo universal. Quem criou o jogo? Até hoje é assim. Alguns seres que aqui na Terra foram tidos como centauros. Alguns seres que aqui na Terra foram tidos como sátiros. Alguns seres que aqui na Terra são tidos como, obviamente, impossíveis de terem existido, porque suas figuras não são totalmente humanas. Estranhamente, na descendência entre titãs e olimpianos, surgiram algumas raças de demo que essas aqui conseguiram desenvolver, não a razão filosófica, mas o senso crítico. Aí quando você vê uma figura como Sileno. Sileno era um raro demônio que, em sendo demônio, era dementado, em sendo demônio, era fedorento, em sendo demônio, tinha lá os hábitos de um demônio, mas ele era terrivelmente inteligente. Os próprios seres humanos da época o tinham em alta conta. E alguns seres humanos dessa época, eles tinham uma característica que infelizmente nós humanos perdemos. Os seres humanos dessa época, mais do que os demônios, os seres humanos dessa época queriam entender a razão da vida. Queriam entender a razão daquilo tudo, aquela complexidade. Diferente da gente, eles lidavam com esses seres. Nós não lidamos. Nós lidamos com as notícias que vieram do passado. Então o rei, um rei da mitologia grega, ele era alguém que, por mais absurdo que pudesse ser o seu psiquismo para trivialidades da vida, mas ele era um estudioso, ele tinha profunda curiosidade e ele valorizava o conhecimento. Então, o rei Midas, ele queria que Sileno falasse com ele, queria conversar com Sileno, para fazer perguntas a Sileno sobre o significado da vida. E nada de Sileno se dignar a falar com o rei. A história mitológica diz que o rei Midas colocou diversos pelotões atrás do mestre Sileno, do demo Sileno, lá nas florestas onde ele vivia. E vejam o lado desagradável. Sileno vivia matando ovelhas. Era um chupa-cabras, ponto. Se quiser um nome próprio para... Mas era Sileno. E então, descobrem Sileno, numa certa floresta, os guardas, o rei Midas manda o exército dele todinho cercar Sileno.
O pessoal na época comentava, você vai empobrecer o seu império só de tentar fazer com que os guardas prendam Sileno. Já tinha gastado o tesouro todo lá do império atrás de Sileno. Aí prendem Sileno. Uma jaula lá próprias para demônio, de madeira, era um negócio bem organizado. Aí o rei não manda trazer o demônio até ele. Ele vai até o demônio. Lá na floresta. Aí conta a lenda que ele chegou e o demônio lá dentro da jaula bufando, feito um louco. Aí rei Midas chegou, aí humildemente pediu desculpa por ter perseguido ele durante tanto tempo, mas queria que ele fizesse o grande favor, ou coisa assim, de responder para ele pelo menos uma pergunta. E Sileno, né, disse, mas só uma pergunta, depois eu lhe solto, eu só quero isso. Ou seja, todo um processo, todo o dinheiro gasto, todo um exército mobilizado para prender um demônio para o rei fazer uma pergunta, cara. Aí qual foi a pergunta que rei Midas faz? A que mais um ser humano deve almejar? Ponto. Aí a resposta de Sileno. Estirpe, efêmera e miserável. Porque ele achava a estirpe humana miserável e efêmera. Um demo, mas assim, porque a espécie humana, os demos, eles têm a noção de que eles nasceram do fogo. Os homens nasceram do barro, da lama. Então qualquer demo se acha superior ao ser humano, por isso. Só que o fogo aí foi a pancada que Brahma deu em Shiva no passado, devolvendo a pancada que Shiva tinha dado em Brahma. Então, como Shiva, entre aspas, morreu no meio da pancada de Brahma dele, ou seja, o corpo, o anjo clone do ser que era Shiva morreu, e Shiva se transformou em demônio, saiu do fogo, então, como todos os demônios descendem de Shiva, é por isso que reza a lenda entre eles que eles nasceram do fogo. Mas, como eles são dementes, senso crítico zero, eles acham isso uma maravilha. E quando o Homo sapiens surgiu, eles dizem que é da lama. Então, por isso que Sileno disse, estirpe, miserável e efêmera. Porque insistes ouvir de minha boca algo que melhor seria para os teus ouvidos jamais escutar. Mas se queres, aí vai. Mas se queres, a culpa é dela. Mas se queres, aí vai minha resposta. O melhor que um ser humano deveria almejar seria jamais ter nascido. Mas já que nasceu, o que de melhor um ser humano pode almejar é morrer logo. Ou seja, Sileno era alguém que conhecia a tragédia da existência. Que ele próprio, Sileno, era Sileno porque era produto daquela tragédia, da farsa de Brahma, da farsa de Javé, né? Então, assim, os demônios não conseguem arquitetar uma conversa de 5 minutos sobre um tema sério. Não conseguem. Então, não se iluda. Não se iluda. Os demônios estão aprendendo a atingir uma maturidade intelectual, moral e filosófica, copiando dos seres humanos e, acima de tudo, roubando as sequências genéticas da gente. Antes de entrarmos numa nova fase de perguntas sobre o Homo sapiens, eu perguntaria apenas para encerrar esse ponto, em sendo assim, né? E também considerando aquilo que você já acabou de afirmar aqui, que essa foi uma das últimas gerações de demos antes da ultrapassagem para a condição do Homo sapiens. Qual a razão de ser dessa estirpe? Qual a razão de ser dos olimpianos e dos titãs? Para que eles vieram a ser, considerando que todos eram criaturas de instrumento, ferramenta? Não há um só ser que exista no âmbito da obra de Javé ou de Brahma que não seja cobaia, que não seja produto de experiência. Mas entendam,
Quando alguém demente faz uma experiência, ele joga os dados, tem 1000 resultados, nada serve. Mas qualquer resultado desse passa a existir como uma espécie. A pior situação dos demos é o fato de eles não morrerem. Ou demorarem demais a morrer. Morrer, eles morrem. Mas qual foi o problema desse outro universo? A inflação de seres. Inúteis. Inúteis em que sentido? Gerar progresso. Mas gerar progresso em que sentido? Corrigindo o DNA básico original de todos eles, que era o DNA de Brahma de Javé. Os demos eram novas e novas gerações de demos, mas nenhuma conseguia melhorar o DNA do Criador, porque demo não evolui. Demo não evolui. Desculpe, uma pessoa demente não tem como evoluir. Por quê? Porque o seu cérebro não produz as convenções mentais, as trilhas neurais, para que a racionalidade se expresse de modo a produzir sistematização de conhecimento. Eles são incapazes de produzir algoritmos racionalizados. Por isso que mesmo a geração de Zeus, a última, a mais moderna, por que os demos faliram? Porque nunca conseguiram evoluir. Mas eles não notaram isso, não. Eles só tiveram que aceitar o fato de que, estranhamente, na época de Zeus, surgiu ali mais um tipo de animal na Terra. Que eles, a princípio, tratavam como animais de estimação. Só que aquela turma foi se multiplicando e de repente, algum dia, Revolução de Pandora, eles perceberam que os animais de estimação eram mais complexos do que eles próprios. E a geração de Zeus, como Pandora explica, teve um problema de reprodução. Em algum momento, eles, e isso no livro está explicado, eles param de reproduzir com medo de uma certa doença que surge entre eles. Se nós quisermos dizer que os demônios chegaram a um ponto tal de quando eles saíram da reprodução mental e começaram a praticar um tipo de reprodução onde células demo começaram a ser utilizadas, é como se uma, entre aspas, AIDS, um tipo de AIDS que apressava o câncer demoníaco no sentido de findar logo a vida deles. Eu nunca quis dizer isso claramente, mas assim, os demônios pararam de ter gerações porque eles morreram de medo, porque surgiu uma geração que começou a morrer demônio um atrás do outro, foi de Zeus. Mas foi por isso. Aí eles pararam de se reproduzir. Então, enquanto eles viviam esse drama que nenhuma mitologia contou, porque não deu tempo, porque nem eles entendiam isso para poder registrar, eles não sabiam o que estava se passando com eles. Paralelo a isso, no mundo, o Homo sapiens estava ocupando o espaço, se multiplicando, e um belo dia, os portais deles se fechando devido à entropia. Então, assim, para surpresa deles, eles perceberam que quem ia herdar a Terra não era eles. Como também os biodemos rebeldes disseram, também não vai ser a gente. Como também os Anunnakis que pretendiam ser os donos da Terra. Putz, não é a gente. Quem é que herdou a Terra? Bom, não sabe isso. Então, assim, os demos jamais imaginaram que a coisa ia terminar desse jeito para eles. Então, entenda, Alexandre, que não houve uma lógica para eles no processo que ocorreu. Essa lógica, você sabe como é que eles estão entendendo? Através de reuniões ridículas como essa que a gente está fazendo. Que de 7 bilhões de pessoas na Terra, tem uns 50 falando disso no grupo Atlas no IEA, ponto. É por isso que, entre aspas, meu corpo ainda resiste e não feneceu ainda. Até que um pouco dessa lógica se espalhe, aí vai chegar a hora de eu cair fora. Mas esse é o problema. Eles não têm como sozinhos articularem esse tipo de pensamento crítico que a gente está apresentando aqui.
Muita coisa que eu escrevi com Pandora, ainda que eu não publique, nem ninguém saiba, mas na hora que eu escrevo, para eles está publicado no outro lado, entendeu? Então tem muita coisa que eu faço, que eu sou usado, que eu nem acho que tenha mais sentido, e nem eu mesmo tenho um saco de sistematizar mais ainda, mas tem utilidade para eles. Eu não queria dizer isso, mas talvez seja a mesma hora mais adequada. É assim que a coisa funciona. O nível de demência é terrível. Tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.